Bom, quase uma semana de guerra no Irã, com certeza você deve estar sabendo aí o que está acontecendo por lá. E eu quero trazer nesse vídeo de maneira bem didática, padrão aqui no nosso canal Investland, tudo o que pode acontecer no Brasil, num cenário moderado, num cenário ruim, num cenário péssimo, ou eventualmente alguma notícia positiva que isso aqui possa desencadear pra gente. E eu até vi algumas outras pessoas falarem de alguns dos temas que eu vou trazer aqui hoje, mas foram em vídeos muito espalhados, então eu compilei tudo pra você. Eu acho que nesse vídeo você vai ter uma informação de boa qualidade. É um assunto sério, guerra, né? É triste na minha opinião, tá? Mas assim, nós precisamos ser bem pragmáticos e saber como nos defender, como nos posicionar, como opinar ou eventualmente como até ser mais humanos e como pensar mais no próximo nesse caso. Então eu vou trazer todas as implicações dessa guerra que está acontecendo lá fora pra gente aqui no Brasil. Primeiro de tudo, fazendo um disclaimer, né? Ser pragmático, né? Como eu gosto de ser, não significa que você não tem compaixão, que você não é um bom ser humano. Eu, Daniel, detesto guerra, eu sou um cara da paz, discordo frontalmente do que está acontecendo, né? Ah, Daniel, mas os ayatolás é uma ditadura, os caras faziam mal ao governo. Não, eu não tô derramando nenhuma lágrima para ayatolá, pra gente que maltrata o seu povo e etc, né? Na verdade, eu nem conheço muito bem o que se passa por lá, então não é nem por isso. Mas assim, você tem que concordar comigo que isso aconteceu, né? 160 crianças ou 160 pessoas de uma escola de crianças foram mortas num ataque americano, né? Aqui as imagens do funeral. Isso aqui, infelizmente, não é inteligência artificial. Centenas de pessoas ocuparam as ruas para prestar homenagem durante o funeral. Aí muita gente era até da família deles, né? E você vai ver fotos e vídeo disso por toda a internet, né? E eu garanto pra você que isso aqui não é inteligência artificial, né? Infelizmente. Isso aqui é uma criança que infelizmente foi perdida. Mães chorando, vós chorando, enfim, caixões aí de todos os tamanhos, de adultos, de crianças. Então, Daniel, sim, você não tem nenhuma pena de ayatolá, nem nada, nem do Trump. Eu tô pouco me lixando pra esses caras, de verdade mesmo. Agora, pra inocente, pra vítima, pra criança principalmente, cara, se você não tiver um mínimo de compaixão por isso, e ainda pior, você justifica com a sua religião, não, porque tal lado é mais aliado à minha religião, à minha crença. Cara, você não está sendo um bom ser humano e eu questionaria se você está fazendo a sua religião de maneira correta, tá? Mas dito isso, apesar de reconhecer que tudo está acontecendo, nós também, brasileiros, temos que nos defender ou temos que saber como se preparar para esse momento. Ou eventualmente até nem se preparar, porque eventualmente pode ser que isso passe e não mude muita coisa. Então eu quero trazer nesse vídeo essas possibilidades, tá? Algo que você já sabe provavelmente é que lá, próximo ao Irã, tem algo chamado Estreito de Hormuz, que é onde passam vários barcos, tá? Vários navios e tal. Então você tá vendo aqui, isso aqui é o Estreito de Hormuz. Isso aqui é um dia de tráfego normal, tá? No Estreito de Hormuz. Vou dar play aqui pra você ver de uns dias atrás como é que isso tava, tá? Então os barcos iam e vinham, iam e vinham. E aí com o tempo foi diminuindo, a guerra foi vindo. Olha como é que ficou. Foi diminuindo bastante o fluxo do Estreito de Hormuz. Até que eventualmente só estava passando um navio ou outro. E quando você ia ver, era uma bandeira de navio iraniano ou navio até chinês também. Eles autorizaram alguns navios chineses para passar. A gente sabe que os Estados Unidos, indiretamente, se eles puderem lascar a China, né, eles vão para cima disso, né? Mas eu ainda percebi aqui, olhando no mapa ao vivo, um ou outro navio da China passando, tá? E quando eu fui ver já no site hoje, isso aqui é informação ao vivo, tá? Esse mapa aqui tá ao vivo para vocês, não é um vídeo. Você não tem nenhum navio passando. Você tem aqui um de bandeira que você clica, um de bandeira iraniana, tá? Que ele veio da Índia, né, e foi pro Irã. Mas você vê que aquele fluxo todo de navios passou. E Daniel, por que esse estreito é importante? Você já deve saber, mas eu vou resumir para você outra vez. Trazendo gráficos próprios, tá? Que a gente criou aqui em Investland. Esse estreito é importante pelo seguinte. Olha o impacto global do Estreito de Hormuz por segmento de commodity, tá? Então, dá uma olhada nisso aqui, que interessante. Por lá, das exportações de enxofre, passam 44% de todo o enxofre mundial. A gente pode dizer que passa por lá, tá? Ureia, 31%. Daniel, mas enxofre e ureia, eles ajudam em alguma coisa, assim como talvez amônia, fosfato também? Alguns desses itens aqui, eles são muito utilizados para fazer fertilizantes, tá? E fertilizante é usado na produção de quê? Comida. Quem é que produz comida? A gente, Brasil. Mas nós do Brasil produzimos fertilizante? Não, a gente precisa importar. Então, boa parte dos fertilizantes passam por lá. Petróleo, Daniel. Do comércio mundial de petróleo, 25% passam por lá. E do consumo de petróleo e derivados mundial, tá? 20% de todos os derivados de petróleo passam por esse estreito. Assim como o gás natural liquefeito, né? 20% também. Então, a gente está falando de energia e de elementos que o mundo precisa para sobreviver, né? Pelo menos com alguma normalidade. Então, você tem impacto no petróleo, impacto no gás natural e impacto principalmente em fertilizantes de cara, tá? Fora as outras coisas que passam por lá também. Mas estou trazendo essas três
principais porque tem a ver com o Brasil. E eu preparei um outro gráfico que é o seguinte: dependência do Brasil de fertilizantes importados, tá? Esse aqui é o gráfico de acordo com ano a ano, então você vê que é uma dependência que tem crescido, né? Claro, teve um pico aqui em 2022, um ano após a pandemia, mas ainda assim, apesar de ter caído daqui para cá, mas ainda assim a tendência de longo prazo é de crescimento. Então, 16,5, 17 bilhões de dólares de fertilizante o Brasil precisa importar. E a lei da demanda e da oferta diz o quê? Que se um produto agora está escasso no mercado, para você ter acesso a esse produto, você vai ter que pagar mais caro. Se você vai na feira, tem pouca banana, o comerciante vai subir o preço da banana para te vender. E no caso, o preço do fertilizante pode subir. O preço do fertilizante subindo, nosso agro vai importar e o preço do alimento tende a subir. Mas aí o Trump já tá ligado que isso pode dar um caos no mundo, né? E ele falou o seguinte, ele falou, cara, o Estreito de Hormuz aí, não, deixa comigo, isso aí eu consigo resolver. E ele falou o seguinte, ele diz que a Marinha dos Estados Unidos pode escoltar petroleiros pelo Estreito de Hormuz, ou seja, ele quer voltar lá naquele mapa que eu falei pra vocês, botar um monte de navio da Marinha só pra escoltar, só pro Irã não derrubar. Mas ainda assim, se eu sou um petroleiro, eu não ia arriscar não, cara. E se o Irã me acerta lá? Vai ter uma guerra lá? Como é que vai ser isso, entendeu? Ele falou, se necessário, a Marinha dos Estados Unidos começará a escoltar petroleiro. Isso aqui é aquelas coisas que o Trump tira da cartola. Pode funcionar? Pode, mas assim, eu duvido que ele tenha feito um estudo exato sobre isso, né? Eu acho que ele tirou da cartola isso para deixar a galera mais tranquila e não apavorar os mercados, e eu já te digo porque dos mercados também. E dizendo isso, os Estados Unidos garantirão fluxo livre de energia para o mundo, disse Trump na sua própria plataforma. Então, Daniel, os Estados Unidos pode escoltar, pode proteger o Estreito de Hormuz? Vamos dizer que pode, mas ainda assim o Irã podia bombardear outras coisas. Ele pode bombardear refinarias, ele pode bombardear petroleiras, ele pode bombardear os lugares onde se extrai ou se produz petróleo, né? Se refina, enfim, grandes empresas petrolíferas também. Então ele pode bombardear tubulação de gás natural, ele pode fazer um caos sim energético se ele quiser. Nada garante essa tranquilidade que o Trump está prevendo, tá? Mas, Daniel, por que o Trump está prevendo essa tranquilidade? Por que ele está tentando amenizar isso? Porque ele sabe que a guerra não pode durar muito. Inclusive, a Casa Branca, né, um secretário ou fontes ligadas à Casa Branca, já disseram para ele que essa guerra não pode durar mais que um mês, senão isso vai ser um caos mundial. Inclusive, o próprio Trump falou que não, diz que a guerra do Irã pode durar entre 4 ou 5 semanas ou mais. Por que ele falou exatamente esse valor, gente? Porque primeiro é um desejo dele que não ultrapasse isso. Porque ele sabe que vai dar o caos, tá? Então ele já tá colocando isso aí como deadline, enfim, eles querem trabalhar tudo dentro desse norte. Mas assim, se o Irã quiser, não sei se tem condições, tá? Mas se o Irã quiser, ele pode esticar essa guerra por mais de um mês, sim. E, meu irmão, se a guerra passar mais de um mês, quem garante que ela não vai ficar um ano? E aí você tem um problema mundial, tá? E você vai ter também congressistas americanos, empresários americanos e empresários do mundo inteiro e presidentes do mundo inteiro na cola do Trump pra ele parar com essa maluquice de estar invadindo o Irã, enfim. E de novo, não tô defendendo a Ayatollah não, tá? E nem esse regime maluco não. Mas eu tô falando que a galera vai fazer de pressão no Trump, tá? O Trump parece que cada coisa que vaza dele, né, do Epstein, ele inventa uma guerra, agora ele foi lá e prendeu Maduro, agora ele foi lá e invadiu o Irã, né? Só pra sair esses casos do noticiário. Mas enfim, Daniel, e o que isso pode trazer de problema para o Brasil? E qual o grande problema mundial na sua opinião? Vamos lá. Problemas que isso pode trazer para o Brasil. Número 1, inflação de alimentos. Muito ligado à questão do fertilizante, como eu falei para vocês, mas também 2, segundo ponto, que pode causar a inflação. Em momentos de crise, o real tende a se desvalorizar e a moeda americana, que todo mundo corre para ela, mesmo que agora os bancos centrais estejam se desfazendo de dólar, etc., mas ainda assim há um movimento de corrida pro dólar. Você viu que o dólar, uns dias atrás, estava 5,14, 5,13, e assim que começou a estourar essa guerra, ele já passou dos 5,20 outra vez. E a bolsa, inclusive, brasileira caiu. Então nada me garante que o real vai se valorizar nesse período e com uma guerra. Eu tendo a achar que o real pode se desvalorizar. E ele se desvalorizando, você vai ter uma inflação de quê? De custo. Porque boa parte das matérias-primas que a gente consome no Brasil, além de estar em menor quantidade por conta do Estreito de Hormuz, 2, vai ter um impacto da moeda agora, porque a moeda brasileira pode se desvalorizar nesse período. Então nós teremos um segundo gatilho inflacionário. Terceiro gatilho inflacionário. O Brasil, que bom, nós somos autossuficientes em petróleos, né? Na produção de petróleo, apesar de que o petróleo refinado a gente importa, tá? Mas a gente importa dos Estados Unidos, então pra gente aqui dentro, o lance do petróleo a gente consegue se virar, mas tem um agravante, é que desde o Michel Temer, né, e o Bolsonaro manteve, e o Lula meio que manteve parecido, não mudou tanto assim, o Brasil adota uma estratégia de PPI, paridade de preço de importação, ou seja, o custo do petróleo, do combustível, por sua consequência, não é definido pelo custo que a Petrobras tem, porque normalmente uma empresa, para ela ter lucro, ela faz assim. Imagina que você vende um sanduíche, né? Então, um sanduíche você tem lá o pão,
o queijo, o presunto e a manteiga. Então o que você faz? Você bota o custo do pão, o custo do presunto, o custo do queijo, o custo da manteiga e você coloca lá uma margem de lucro em linha com o mercado ou o lucro que você quiser, 20%, 30%, por exemplo. E a Petrobras, apesar da maioria, não todos, mas a maioria dos custos dela ser em reais, o que ela faz? Ela pega o custo dela e em vez dela colocar um lucro em linha com as maiores empresas do mundo, por exemplo, ela vende o barril do petróleo e o petróleo, o combustível no Brasil, por sua consequência, ele é consumido no Brasil de acordo com o preço internacional. Então, se o barril do petróleo sobe, se o petróleo sobe, o Brent, né? A Petrobras vai começar a vender mais caro aqui dentro do Brasil. Então, o nosso combustível subiria de valor, mesmo que isso não afete tanto a gente, mas só porque a gente fica simulando o preço do internacional, tá? Simulando não, aplicando na prática, né? Então, sim, a gasolina subiria, o diesel subiria e o custo do combustível subindo, as carretas e o transporte fica mais caro. E os transportes levam alimentos, levam eletrônicos, levam tudo. Então, o transporte ficando mais caro, a moeda se desvalorizando e você tendo uma inflação de alimentos, tudo tende a inflacionar no Brasil. Isso seria um cenário muito ruim se isso se alongasse por muitos períodos, tá? Daniel, dá pra ficar pior? Dá pra ficar pior. E eu quero trazer outro cenário pior pra vocês. E no final eu trago o cenário bom, ou então menos pior. Daniel, como isso pode ficar pior? Bom, você sabe que no capitalismo financeiro, né? Daniel, o que é o capitalismo financeiro? É algo que veio depois do capitalismo industrial. O capitalismo industrial, você sabe, grandes empresas, grandes indústrias, máquinas, e você ganha produzindo produtos. Por exemplo, você tem uma fábrica de geladeiras, isso é um capitalismo industrial. Depois veio o capitalismo financeiro, onde você ganha dinheiro através do mercado financeiro. Isso é muito bom, inclusive. Esse é um canal de investimentos. A gente investe aqui em ações, etc. Nós ajudamos a empresa, a China tem ações, os Estados Unidos, o mundo inteiro, o mercado financeiro é uma boa prática. O problema é que muita gente é especulador. Ele começa a ganhar dinheiro com a especulação, da especulação, da especulação. E muita gente viu que isso dando certo, tem gente que normalmente é pobre e se ferra, e tem gente que é normalmente barão, né, barão de bucho cheio, que ganha especulando no mercado financeiro. Que acaba motivando outras pessoas a fazerem isso. Mas Daniel, mas o que isso significa na prática? Vou te mostrar. Uma empresa, ela tem, deixa eu ver se eu desenho pra vocês, tá? Uma empresa, ela tem o seu valor real, né? E também, essa mesma empresa pode ser injetado tanto dinheiro nela que ela acaba criando um valor de riqueza fictícia, tá? E no capitalismo financeiro, de vez em quando acontecem umas bolhas e de vez em quando o sistema se enche de dinheiro fictício. Então eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que você tem uma empresa chamada Santos 4, né? STOS4. Essa aqui é a empresa do Santos Futebol Clube, né? Santos Futebol Clube. E aí vamos supor que essa empresa aqui, ela dá um prejuízo todos os anos de 100 milhões de reais. Aí alguém falou assim, olha, a gente vai trazer o Neymar pro Santos. Vai trazer o Neymar? Caramba, pô, mas tem um custo e tal, o Santos vai ficar mais em dívida ainda. Por exemplo, aí vai trazer o Neymar pro Santos e vamos supor que agora, só de trazer o Neymar, naturalmente essa empresa ficaria com 300 milhões de dívida. Mas aí alguém fala assim, poxa, Daniel, mas o Neymar vai vender camisa, o Neymar vai encher estádio, a galera vai assistir o jogo, tem também o marketing que o Santos vai ganhar com a presença do Neymar. Aí você fala, mas mesmo no melhor cenário, que vender camisa pra caramba, encher estádio pra caramba, será que essa conta vai pagar? Porque esse seria o valor real da empresa. Então vamos dizer que o Neymar veio e de camisa lá, mais estádio de futebol, mais marketing, ele conseguiu, na verdade, 150 milhões. 150 milhões. Fechou? 150. Então, o déficit saiu de menos 300 milhões para menos 150. Ou seja, o Santos está pior com o Neymar do que sem o Neymar. Só que a galera não sabe fazer essa conta. Eles falam assim, cara, o Neymar é maravilhoso e tal, e etc. Inclusive, eu acho o Neymar um ótimo jogador, tá? Eu não sei nem se são o número do Santos, tá, gente? É só um exemplo didático. Mas a galera não sabe fazer essa conta. Então, o que eles fizeram? Uma ação do Santos, 4, imagina que o Santos tem 100 ações, tá? Uma ação do Santos antes do Neymar valia R$10. Então, antes a empresa Santos era avaliada em 100 ações vezes R$10 em R$1.000. Só que a galera começou a botar dinheiro. Não, o Neymar vai vir, vamos colocar dinheiro, vamos colocar dinheiro, vamos colocar dinheiro, vamos colocar dinheiro. Então, quando foi agora, o Santos continua tendo 100 ações e as ações dele foram para R$40. Então, a última pessoa que comprou uma ação, veja bem, a última pessoa que comprou a ação, você pega o valor que a última pessoa comprou e multiplica pelo número de ações. Nesse caso, a empresa valeria aqui R$4.000. Só que o valor real da empresa não é esse. Esse é um dinheiro fictício do sistema. Não é que as outras 99 pessoas que compraram antes da 100 colocaram R$40. Não. A última colocou R$40. Só que o preço da ação é definido pela última venda. Então você já tem um valor fictício aqui. Você fala, cara, essa empresa ela vale 4 mil mesmo? Não sei. Aí você vem pela análise qualitativa e quantitativa. Você fala, cara, a empresa dá lucro? Porque vamos supor que para esse negócio se pagar, pô, para uma ação valer R$40, vamos supor que o Santos tivesse que dar um lucro de 500 milhões de reais. Ou seja, ele está em déficit de menos 150. Mas para isso aqui ser sustentável e todo mundo ganhar dinheiro numa proporção justa, essas 100 pessoas aqui, que cada uma tem uma ação, teriam que ter um lucro aí de 500 milhões.
mas na prática é 150. Ou seja, uma hora essa conta aqui não vai fechar. Daniel, mas e se acontecer algo muito bom? Gente, para esses 500 milhões fechar, o Santos teria que vender camisa para toda a população brasileira, ganhar 3 Libertadores seguidas, 3 Mundial seguidos, 3 Campeonatos Brasileiros seguidos, o Neymar ser campeão da Copa do Mundo, fazer 50 gols por jogo, teria que ser o Santos teria que fazer algo inacreditavelmente alto. Eu extrapolei aqui só pra você ter uma ideia. Aí, se ele conseguisse esse feito inacreditavelmente alto só por ter o Neymar, aí sim daria tanto lucro, que justificaria o preço das ações estarem naquele valor. Como isso muito provavelmente não vai acontecer, o Santos não vai fazer 3 mundiais seguidos agora, talvez não ganhe nem o Campeonato Brasileiro, né? Então, uma hora a conta chega do valor real. E quando essa conta chega, que a parada azeda. Daniel, mas isso está acontecendo no Santos? No Santos eu não sei, tá, gente? Eu dei um exemplo porque o brasileiro entende de futebol. Mas isso está acontecendo aonde? Isso está acontecendo no mercado de inteligência artificial. As empresas estão tão valorizadas, que o lucro que elas têm que gerar no futuro para sustentar o preço dessas ações para essa quantidade de pessoas é um lucro virtualmente impossível de você conseguir. É tipo o Santos ganhar lá 1 trilhão de mundial e etc, e ser o campeão de tudo agora. Então, uma hora lá no Santos, por exemplo, alguém ia sacar, você fala assim, mano, esse negócio do Neymar aí, ele não vai dar tanto lucro assim não. Então, eu vou logo a vender minhas ações, vou aproveitar que tá um preço alto, eu vendo. Aí um cara tem essa ideia, de repente outro cara fala, mano, tem um bicho que vendeu ali, eu vou vender também, eu vou vender também. Aí uns 5 caras vendem, daqueles 100, uns 5 caras vendem as ações. Já baixa o preço das ações então. Aí você começa a galera a se tocar, fala, mano, isso não tem como dar lucro mesmo, isso aqui era uma bolha, não tem como o Neymar dar tudo isso de lucro e tal. E aí a empresa começa a cair, até um valor parecido com o que ela realmente vale, tá? Que é o valor real do Santos e o valor real das ações. Na verdade, às vezes ele cai até mais baixo, né? Então, se ela cair mais baixo, justificaria comprar, porque você tá comprando barato. E no sistema financeiro americano, as empresas estão muito esticadas. Mas, Daniel, ninguém começou a vender as ações ainda. Ninguém começou a vender as ações. Mas o que vai fazer o primeiro cara vender as ações? Ou as primeiras baleias, né? Os grandes investidores vender as ações? Algum tipo de gatilho. E essa guerra, por isso que o Trump não quer que dure muito, pode ser um gatilho para estourar a bolha da IA. Eu tenho certeza do que eu tô falando? Não tenho. Estou falando que é uma possibilidade. Porque se o seguinte, pensa comigo aqui, ó. Se a guerra no Irã continua acontecendo, o mercado fica instável. De repente, algumas pessoas falam, cara, vou vender minhas ações aqui da Apple, da Google, da Microsoft e tal, da Meta, né? E da Alphabet aqui no caso. Então vou vender essas paradas só pra fazer um caixa pra, pô, sei lá, essa guerra no Irã tá estranha, o petróleo vai subir de valor, pode ter uma inflação, então vou vender. Então a galera com certo lance de hedge ou de proteção começa a vender as suas ações. Só que muita gente começa a fazer isso. Então as ações que estavam aqui em cima, elas vão devagar, quando muita gente, cara, estão vendendo. Não, estão vendendo, pô, o Irã tá continuando. Não, a guerra, cara, eu vou começar a vender. Aí depois a galera fala, mano, e tinha a bolha da IA. É mesmo. Aí todo mundo cai na real e fala, mano, não tem como sustentar essa conta inteira. Bicho, aí o negócio vem aqui pra baixo. Aí a bolsa cai 30%, Estados Unidos 40%. Aí todo o dinheiro do mercado, a liquidez ela é enxuta, né? O dinheiro para de circular. Todo mundo bota o dinheiro no bolso. Tem gente botando dinheiro com perda no bolso e tal, mas eles não vão investir mais em outras coisas que não sejam seguras, né? Então a galera normalmente compra renda fixa aqui, né? Vai comprar título do Tesouro Americano e tal. Então esse mercado de renda variável cai. E é mais um fator perigoso para o Brasil, porque normalmente, se tem alguma crise nos Estados Unidos, a bolsa daqui sente também. E a bolsa daqui sentindo também, o preço das ações cai. A galera perde dinheiro aqui. Então é mais um fator negativo na gente. E tem mais uma parada que é o seguinte, ó, somando com a inflação, que se a inflação for alta, se esse negócio continuar, a gente tem o nosso querido o quê? Banco Central, que define a taxa Selic, que está em 15%, que já é um absurdo, você conhece as minhas críticas ao Banco Central aqui, tá? Não ao Galípolo em si, né, porque ele tá lá pra... Ele é um funcionário que tá lá pra bater a meta dele e ele só tem uma arma que é a Selic, né? Então, até eu no lugar dele faria a mesma coisa. Mas assim, a lógica, né, que passa governo e entra governo, eles não mudam a lógica de operação do Banco Central e do CMN, da meta de inflação, enfim. E essa taxa Selic, ela ia cair agora, sei lá, pra 14,5, talvez, agora em março, 14,75, alguma coisa assim. Só que se essa guerra continuar e a inflação for subir, e o dólar for subir, e o real vai desvalorizar, o Banco Central tem mais um motivo para não descer os juros e deixar ele super alto. Ou então fazer uma queda mais suave do que era prevista antes. E a gente vai ficar com a taxa de juros alta. Taxa de juros alta, o endividamento das famílias continua alto e o empreendedorismo continua baixo. Porque ninguém vai abrir uma empresa para alocar menos do que 15% ao ano. 15% tu bota na Selic e tu ganha de boa, tá? Eu, como empresário, sei disso. Às vezes eu quero abrir novas frentes de negócio, eu falo, mano, é melhor botar na Selic, etc. No meu caso, eu não sou muito rentista não, tá? Eu tenho dinheiro na renda fixa, mas a maioria do meu patrimônio é renda variável, tá?
Mesmo com a Selic a 15%, eu gosto de investir em ações. Então, assim, esse é o cenário que pode acontecer no Brasil. Daniel, e qual o cenário bom ou menos pior? O bom, tem gente que fala o seguinte, veja pelo bom lado, se o valor dos alimentos sobe, o valor do petróleo sobe, os nossos exportadores ganham mais dinheiro, o pessoal do agro ganha mais dinheiro e o pessoal da Petrobras ganha mais dinheiro. Gente, isso aí é um lado bom, bem entre aspas, tá? Eu vou jogar até contra mim mesmo agora. Eu sou acionista da Petrobras. Eu tenho ações da Petrobras, você pode verificar aqui, ó, Petrobras, por exemplo. Só de variação, 51%. Então, se eu tenho 647 mil, foi 50% de variação, eu coloquei 400 mil, de variação foi metade, né, 50%, então 400 mil, metade de 400 mil é 200, né? Então 50% de rentabilidade, de 400 virou 600. Só que eu ganhei de dividendo dinheiro pra caramba aqui, isento de imposto. Então fiz total de Petrobras, quase 900 mil, 1 milhão de reais de Petrobras. Investi 400 mil e fiz 900 mil, 1 milhão de reais em Petrobras. Então, o que eu vou falar joga até contra mim mesmo agora. Daniel, se a gasolina subir na bomba, a Petrobras vai vender e vai ter mais lucro. Vai? Você vai ganhar dividendo? Vou. Mas, cara, eu não quero ganhar dinheiro assim, porque o Brasil todo vai pagar um combustível mais caro. Então é essa mentalidade que o mercado financeiro às vezes não quer. Daniel, então você deveria vender essas ações da Petrobras? Você não deveria ser um acionista? Não, cara. Eu quero que a Petrobras seja uma empresa eficiente, que dê lucro, que cresça, que seja estratégica para o Brasil, e uma parte desse lucro, de maneira decente, ela divide com a gente. Não tô pagando de purista, não, de que não gosta de ganhar dinheiro. Eu gosto de ganhar dinheiro, é um canal de investimento aqui, eu te ensino a investir, inclusive. Só que muita gente tá falando que o lado bom é isso, pô. Que agora o petróleo vai ser mais caro, a gasolina vai subir, e o preço dos alimentos vai subir. E quem é exportador, quem é campeão do agro, quem tem ações dessas empresas, vai se dar muito bem. Desculpa, eu não quero ganhar esse dinheiro assim, não. Eu prefiro ganhar dinheiro, um lucro pouco menor, mas ainda lucrando, e o povo não tá sendo esfolado com o preço de gasolina alta, tá? Então, esse seria o cenário bom para alguma das pessoas, né? Alguns colegas aí que eu tenho malucos do mercado financeiro. No meu lado, o lado bom, qual é o lado bom, Daniel? É tipo, esse troço acabar logo e meio que continuar como tava antes, não mudar nada, né? Acabou a guerra. Tá todo mundo em paz e o comércio tá voltando à normalidade, então você não teria inflação pelo Brasil. Mas, Daniel, beleza, mas eu tenho como me defender desse cenário? Sim, você tem como se defender desse cenário. Inclusive, a nossa mentoria StoryVest, que é a sua história como investidor, vai ser lançada agora em março ou no máximo no mês de abril, tá? A gente já tem o nosso grupo da lista de espera aqui no QR Code da tela. Você pode estar vendo aí. E, cara, o que você deveria fazer nesse momento, não é uma recomendação, mas o que eu estou fazendo nesse momento, eu estou investido em boas empresas brasileiras, normalmente elas são protegidas contra a inflação, porque uma parte dos contratos delas são reajustados automaticamente com a inflação. Eventualmente, se você tem uma empresa de energia elétrica e os contratos de energia elétrica são reajustados via inflação, essa empresa está protegida. Além disso, é um serviço essencial. As pessoas não vão deixar de consumir energia elétrica por conta de uma crise ou uma pandemia, assim como o setor de saneamento, assim como os próprios bancos, tá? Os bancos vão ser utilizados mesmo se houver uma super crise, porque todas as transações financeiras, direto ou indiretamente, vão passar pelo banco. Então, boas empresas brasileiras, você está defendido. Renda fixa brasileira também, de certa forma, você está defendida. Você tem também os títulos americanos, tá? Na nossa mentoria a gente fala isso de uma maneira mais detalhada, mas você tem as T-bills, as T-bonds e as T-notes. Apesar de existir um movimento mundial de fuga do dólar, mas eu suspeito que quando há uma crise, e se houver uma crise forte, o dólar tende a se valorizar, como a gente viu na última semana. Então ter uma parte da sua carteira em investimentos internacionais também pode ser interessante. E dessa forma você vai estar protegido em um cenário de crise forte, né? Se for uma crise muito forte, provavelmente você vai perder dinheiro, sim, mas vai perder menos que os outros. E ainda assim, você perdendo menos que os outros e tendo aí uma reserva de oportunidade, uma reserva de emergência, você vai poder comprar bons ativos a preços baratos, tá? Então essa seria uma boa forma, né, de maneira macro, de como se proteger ou até ter oportunidades se essa crise for realmente acontecer. Mas de verdade, se você aí já ganha mais de 4 mil reais por mês, paga suas próprias contas, ou eventualmente se você ganha menos do que isso, né, e mora com os pais, então tem algum dinheiro que você consiga sobrar por mês, você já é um candidato a ser uma pessoa que investe. E saber de finanças e saber de investimentos pode mudar muito como vai ser o seu futuro daqui em diante. Uma coisa é você estar com juros sempre atrás de você devendo. Outra coisa é você estar com rentabilidade, juro e dividendos a seu favor. E sim, tem como fazer isso sem você explorar o brasileiro ou ser um rentista parasita como muita gente do mercado financeiro é. Por isso, a nossa mentoria está aí. Bom, jovens, esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser algum tema para o próximo vídeo, só colocar aqui embaixo. Eu quero fazer uma recomendação para você também, de assistir esse vídeo aqui, onde eu te conto por que a BYD é uma empresa estatal oculta e qual foi toda a técnica do Estado chinês para fazer a BYD ser uma empresa mundial e a China acabar mais ainda dominando o mundo através da BYD. Quem acha que foi o livre mercado? Não foi. O Estado chinês atuou muito forte. Confere esse vídeo aqui. A gente se vê no próximo. Até mais.